Glórias a Deus. Sabe o que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de começar uma guerra espiritual contra Satanás e seus demônios. A palavra de Deus nos diz, e nós vamos ler agora, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso pai. A nossa luta acontece lá em cima, no mundo espiritual. Abra comigo a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Durante muito tempo na minha vida, e eu já tenho algum tempo de cristão, eu ouvia sobre a armadura de Deus, eu ouvia essa palavra, e eu ouvia as pessoas dizendo para mim o seguinte: nós devemos orar isso continuamente, nós devemos nos revestir com a armadura de Deus. E durante muito tempo eu fiz isso. Eu abria a Bíblia e começava a ler e falava: Deus, eu me revisto com essa armadura, e eu começava a ler versículo com versículo. Mas um momento, eu comecei a entender que não era simplesmente ler isso, e ao ler esta passagem aqui, eu estaria revestido com alguma coisa. Mas eu comecei a entender que cada uma destas partes da armadura precisam ser geradas em mim. Porque se essas verdades espirituais forem geradas em mim, eu vou conseguir resistir contra Satanás e seus demônios. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, eu preciso que você entenda, para que a gente possa continuar essa palavra, é que a sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra o seu chefe. A sua luta não é contra o seu pai, ou a sua luta não é contra o seu filho. A sua luta é no mundo espiritual, contra Satanás e os seus demônios. Isso está claro? Nós muitas vezes perdemos tempo da nossa vida, porque nós tentamos lutar contra as situações que vêm à nossa vida. Então, se alguém se levanta contra mim, eu começo a pensar maneiras de me livrar daquilo. E nós falamos sobre isso ontem. O que aconteceu com o rei Asa. Ele imaginou que ele conseguiria resolver todos os problemas, indo até o rei da Síria lá para atacar um outro rei. Mas nós vemos que a consequência disso foi a rejeição de Deus sobre Asa. Porque ele não confiou em Deus. Porque ele não usou as armas espirituais que ele deveria ter usado. Ele usou o seu próprio entendimento. Então o primeiro ponto aqui nessa pregação, nessa noite, é que a nossa luta não é neste mundo. Tudo isso que você está passando, se você está passando algo difícil na sua vida, entenda que você vai vencer, mas você não vai vencer aqui. Você vai vencer nos céus.
Vamos voltar aqui à palavra, versículo 12. Acompanhe comigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenda isso de uma vez por todas. Não se apavore quando que uma situação se levanta contra a sua vida. Não se desespere porque alguém se levantou ou porque alguma coisa está acontecendo com você. Porque se algo está acontecendo com você, com a sua vida, com a sua família ou com qualquer área da sua vida, entenda que é uma oportunidade de nós crescermos em Deus. Inverta a situação. Saiba utilizar essa situação para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. Então, se algo está se afligindo no corpo, neste mundo terreno, volte-se para Deus e fala: Deus, ok, eu estou sentindo isso na minha carne, eu estou sentindo isso no meu coração, eu estou sentindo isso no meu sentimento. Pai, o que o Senhor deseja de mim? Eu sei que o Senhor quer falar comigo. Eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Pai, eu estou aqui e eu quero aprender do Senhor. Nós temos que colocar o nosso coração e o nosso pensamento nele. A nossa vida tem que ser uma vida no alto. Nós temos que viver lá, nos céus. Nós temos que pensar nos céus. Porque essa terra vai acabar. Talvez daqui a 50 anos, daqui a 30 anos para alguns, daqui a 20 anos para outros. Eu não sei. Mas daqui a pouco essa vida acaba. Daqui a pouco as aflições dessa vida acabam. E aí como será a nossa vida nos céus? Ou não é nos céus? Mas como será a nossa vida na eternidade? É lá a nossa preocupação, entre aspas. É lá que nós precisamos pensar. É lá que nós precisamos viver. Versículo, e continuando aqui. Essa passagem aqui, ela não nos dá uma lista de como Satanás age. A Bíblia em nenhum momento nos dá, olha, Satanás age assim, ele começa assim, ele faz assim e ele termina assim. Mas aqui, se nós seguirmos aquilo que Paulo está escrevendo aqui a esta igreja, isso aqui são instruções valiosas para que a gente possa resistir a Satanás e seus demônios no dia da angústia. Se nós entendermos isso daqui, nós vamos resistir a Satanás e seus demônios. Nós vamos vencer. Nós vamos continuar caminhando com esperança em Deus. Então, o que significa vestir-se da armadura de Deus? Vamos ver aqui por partes. A primeira está no versículo 14, acompanhe comigo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Aqui é fácil entender. A palavra de Deus diz o seguinte, em João 8:44. Ela diz que Satanás é o pai da... Ok. Provérbios 6, 16 e 17 também diz o seguinte, que a língua mentirosa é uma das coisas que Deus aborrece. E Apocalipse 22, 14 e 15, diz que nenhum mentiroso entrará nos céus. Então é fácil entender. Porque a primeira coisa que a gente precisa, nós precisamos nos revestir, é de verdade. O cinturão, para um exército, para um guerreiro, ele muito mais do que segurar as calças, ele mantinha a posição ereta. Não é uma cinta qualquer, era um cinturão. Esse cinturão, ele era ligado na couraça, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele mantinha ereta sempre o guerreiro. E é exatamente isso que a verdade tem que fazer com as nossas vidas. Nós temos que sempre viver a verdade, porque a verdade vai nos deixar de pé. A verdade vai nos guiar. Perdão. E é por isso que a verdade é a primeira coisa que nós precisamos viver. Sem a verdade, nós não vamos para o céu. Deus odeia os mentirosos, Ele aborrece os mentirosos. E se nós mentimos ainda, é porque nós ainda somos filhos do Satanás. Pesado isso, né? Mas é a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou falando.
Por isso, a primeira coisa que nós precisamos mudar na nossa vida, para nós estarmos revestidos dessa armadura, é viver a verdade. Viver uma vida de verdade. A segunda coisa, continua no versículo 14 aqui. Vestindo-se a couraça da justiça. A couraça, ela protege o guerreiro de um ataque frontal, de um ataque mortal no coração. Essa justiça que fala aqui, a couraça da justiça, é muito mais do que justiça em obras. Essa justiça que a palavra nos diz aqui, ela diz respeito à justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se nós fomos mortos, nós fomos justificados por Jesus Cristo. E nós devemos viver essa justiça. E essa justiça, ela é recebida pela fé. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós deveríamos nos revestir desta verdade, desta couraça. Porque a justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que nos cobre, é que nos livra de ataques frontais de Satanás contra o nosso coração, contra os nossos sentimentos. Parece bonito isso, né? Quantos ataques aos nossos sentimentos, quantos cristãos frustrados você conhece? Quantos cristãos que estão aqui essa noite estão frustrados porque não foram revestidos com essa couraça? Porque deixaram entrar um ataque frontal no seu coração, isso mexeu no seu sentimento. E aí quando isso ataca, quando nós não estamos revestidos com essa justiça de Jesus Cristo, Satanás bagunça a nossa vida. E aí a gente começa a imaginar novamente que a nossa luta é nessa carne, é nessa vida. Que a nossa luta é contra o nosso irmão. E aí nós começamos a tentar resolver os nossos problemas de maneira carnal e não de maneira espiritual. Ela guarda o coração e ela protege o interior contra os ataques de Satanás. A couraça da justiça. Quem aqui aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então entenda que você já está revestido com essa couraça. O que Satanás tenta colocar na nossa vida é que nós não temos essa couraça, que nós não somos livres, que nós continuamos vivendo como escravos no pecado. Mas eu quero te dizer essa noite que nós somos livres em Cristo Jesus. Nossos pecados foram levados. E nós podemos viver essa liberdade a partir de hoje. Nós podemos nos revestir com essa couraça. E quando vier um ataque de Satanás ao nosso sentimento, ao nosso coração, nós temos autoridade em Cristo Jesus para falar: Satanás, para trás de mim, porque eu estou revestido com a justiça de Cristo Jesus. Ele me livrou, Ele me justificou na cruz do Calvário. Não existe condenação para mim. O terceiro ponto que nós vemos aqui está no versículo 15, que diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O calçado para um soldado é muito importante, porque além de livrá-lo do frio ou do calor ou de doenças, também o guia por lugares que, se ele tivesse descalço, ele não poderia andar. Significa nós estarmos preparados para anunciarmos em todos os momentos da nossa vida a Cristo Jesus. Onde nós formos, onde nós pisarmos, nós somos representantes de Cristo Jesus nessa terra. E quando nós falamos e nós oramos e falamos: Deus, eu como parte da armadura me visto com os calçados, eu estou dizendo o seguinte: Pai, eu estou pronto para pregar o Teu Evangelho onde eu estiver. Nós precisamos nos preparar para isso. Você precisa se preparar para isso. Você precisa entender
que você é um representante de Cristo na terra. E se nós queremos estar revestidos, se nós queremos resistir a Satanás, nós precisamos estar preparados para anunciar Jesus Cristo. Não só com a nossa boca, mas com a nossa vida. Onde nós estivermos, nós precisamos representar a Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, onde você tem ido? Onde você tem estado? Você tem sido um cristão na sua casa? Você tem sido um cristão no seu trabalho ou na sua faculdade? Nós precisamos estar preparados, porque esta é a estratégia para resistirmos a Satanás. E entenda que não adianta nós fazermos uma coisa. Não, eu aceito e eu uso a couraça da justiça porque eu aceitei Jesus. Ok, essa é uma parte. Só que talvez você está revestido na sua cabeça, você está revestido no seu peito, mas os seus pés estão descalçados. Nós não podemos ir descalçados para a guerra. Quarto, é o escudo, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo ele se serve para você se proteger. Um guerreiro se protege com o escudo. E mais do que isso, com o escudo, você também pode atacar o seu inimigo. O escudo para nós, ele significa que nós podemos utilizar este escudo, o escudo da fé. Nós falamos aqui ontem sobre fé. Fé é um fundamento cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a nossa proteção contra os dardos de Satanás. Satanás lança na sua vida e fala o seguinte: olha, você já está ficando velho, você não vai se casar não. Olha, você estudou e não conseguiu um emprego. Ou olha, você nem estudou, como que você quer ter um emprego? Ou olha a sua vida, olha o que você fez, olha o que você faz. Satanás tenta minar a nossa mente. Satanás tenta minar de todos os jeitos possíveis e imagináveis. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor como um leão. E a qualquer brecha que a gente dá, ele nos ataca. Pode ter certeza que ele não perde uma oportunidade de lançar uma seta sobre a sua vida e sobre a minha vida. Se nós dermos espaço, se nós abaixarmos a nossa guarda de fé, ele vai nos atacar. E aquilo vai começar a minar a nossa vida. E porque nós não estamos revestidos com o nosso escudo, nós deixamos aquilo entrar na nossa vida. E aquilo começa a abalar a nossa estrutura. Porque quando a nossa fé é abalada, nós não estamos agradando a Deus. Quando a nossa fé é abalada, a gente não consegue caminhar. Porque como nós falamos aqui, a nossa luta e o nosso caminho não é aqui, é lá em cima. Quando a nossa fé é abalada, nós não conseguimos nos achegar a Deus de maneira correta. Vai ter sempre um bloqueio entre você e Deus. Porque você não consegue confiar plenamente em Deus. E é através da fé, somente pela fé, nós vamos conseguir nos desviar de toda a seta inflamada de Satanás. Vira para a pessoa do seu lado e fala o seguinte: se proteja com o escudo da fé. Não baixe o seu escudo, porque ele é eficaz contra toda a seta inflamada de Satanás. Amém. O quinto ponto, versículo 17. Usem o capacete da salvação. A cabeça é o que comanda todo o corpo. Se nós não tivermos certeza da nossa salvação, nada mais funciona. Se a nossa mente não tiver convicção que somos salvos em Cristo Jesus,
o nosso corpo vai perecer, você pode ter certeza disso. Porque se nós não tivermos a convicção em nossa cabeça, em nossa mente, que somos salvos em Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz, levou os nossos pecados, e não existe mais condenação contra a minha vida e contra a sua vida, isso é convicção, certeza, nós seremos atacados na nossa mente, na nossa cabeça. Como nós falamos aqui, quando nós somos atacados em nossa mente, o corpo inteiro responde de maneira diferente. Eu, quando era muito mais jovem do que sou hoje, eu jogava 8 horas de futebol por dia. E a minha mente pensava e o meu pé agia da maneira que ela pensava. Então eu queria correr até ali, eu corria até ali, no tempo certo. Aí, uma vez a cada aniversário de alguém, a gente vai jogar uma bola aqui na igreja. E a mente continua pensando, eu consigo correr até ali. Se você correr até ali, você pega aquela bola. Mas o corpo já não está igual. E eu não chego mais naquela bola. E aí, a primeira vez você tenta. A segunda vez você tenta. A terceira vez você fala assim, ô, cabeça, você esquece, porque eu não consigo mais chegar até ali, não. É assim que o diabo age com a gente. A gente tenta a primeira vez e não consegue. A gente tenta a segunda vez e chega perto. A gente tenta a terceira vez e não consegue. Na quarta a gente fala assim, esse negócio não é para mim não. Esse negócio de igreja, esse negócio de crente, não é para mim. Olha, eu errei de novo, eu pequei de novo, eu pisei na bola de novo, eu fiz tudo errado de novo, eu acho que Deus não me ama. Eu acho que eu não estou salvo coisa nenhuma. Quando Satanás consegue colocar a dúvida da salvação na sua mente, ele ganhou aquela batalha. Mas nós estamos aqui essa noite para nos revestirmos novamente e continuarmos até o final. Você crê nisso? Amém, glórias a Deus. Sexto, a espada do Espírito, continua no versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, a palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva contra Satanás. A palavra de Deus, ela não serve para nos livrar, para nos proteger. A palavra de Deus, ela é uma arma, uma espada que nós devemos ir contra Satanás e seus demônios. Vocês querem um exemplo? Lembra das tentações de Jesus no deserto? Você lembra como ele se livrou de todas as acusações, de todas as coisas que Satanás veio contra ele? Ele usou a palavra de Deus. Satanás não resiste quando nós usamos a palavra de Deus. Ele não pode vir contra a gente, sabe por quê? Porque quando nós usamos a palavra de Deus, nós estamos indo contra ele. E ele precisa fugir. Nós precisamos manejar esta palavra muito bem. A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela se faz nova todos os dias. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive diversas vezes, se não for diariamente, de pegar um salmo, ou um provérbio, ou uma palavra de Deus, um único versículo, e ler esse versículo hoje, e falar, nossa, olha como Deus falou comigo, eu vou fazer dessa maneira. E aí daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você começa a ler de novo a palavra, e você lê o mesmo versículo, e Deus te dá um outro entendimento. Não é que o primeiro estava errado, não. É porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E ela serve exatamente para isso. Para nos alimentar. Para nos dar força contra Satanás e seus demônios. Maneje bem a palavra de Deus. Viva pela palavra de Deus. Entenda de uma vez por todas.
Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para se resistir ao dia mau. Mas nós não podemos unicamente ter fé. Nós não podemos unicamente acreditar na justiça de Jesus na cruz do Calvário. Nós não podemos unicamente viver a verdade. Porque a verdade, qualquer um nesse mundo pode viver. Quantas pessoas você não conhece aí fora, que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas são justas, não trapaceiam ninguém, não querem o mal de ninguém, são verdadeiras. Você vê o andar daquela pessoa e fala, puxa vida, é mais crente do que muito crente que eu conheço. Então não adianta nós vivermos a verdade, não adianta nós crermos, apenas crer que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Não adianta a gente só pregar o Evangelho. Não adianta a gente ter fé. Não adianta apenas a gente ter convicção da salvação. E não adianta também a gente só saber a palavra. Porque os fariseus sabiam muito bem a palavra, mas não eram salvos. Nós precisamos de todos esses pontos, esses itens, para resistir no dia mau. Se você está vivendo algo na sua vida que está te abalando de alguma maneira, se revista de toda a armadura de Deus. Talvez você fale o seguinte, olha, eu já creio em Jesus, eu creio na salvação, amém? Dá um tique ali no item 2. Mas talvez eu precise pregar mais o Evangelho. Coloque aqui uma bolinha aqui e fala, eu preciso ser um representante de Cristo na terra. Poxa, talvez eu precise parar de mentir, eu preciso começar a viver a verdade na minha vida. Eu preciso refletir a verdade da cruz na minha vida. Eu preciso caminhar, as pessoas precisam me ver como um cristão verdadeiro. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso entender mais o manual de instrução que Deus deixou para mim. Eu não sei qual é o ponto destes 6 itens que nós falamos aqui, que você precisa. Mas eu tenho certeza que todos nós precisamos nos ajustar em pelo menos um, se não forem todos esses itens. Nós precisamos buscar a Deus na totalidade. E como diz aqui, no versículo 11, nos vestindo de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Se nós nos revestirmos de toda a palavra, nós vamos resistir a todas as ciladas de Satanás. Está aqui, ó. Isso é Bíblia. Isso não é receita, isso é Bíblia. E não adianta simplesmente nós lermos isso daqui e achar porque nós lemos Efésios 6, nós estaremos revestidos. Balela, reza, se chama reza. O que nós precisamos é viver Efésios 6, 10. É vivermos a armadura de Deus na nossa vida. É transformarmos a nossa vida até o ponto de nós estarmos perfeitos perante Deus. E aí sim nós vamos resistir ao dia mau. E aí sim nós vamos resistir a todo ataque de Satanás. E aí não vai ter mais seta inflamada contra a sua mente, contra o seu sentimento, contra a sua saúde, contra o teu coração. Nada vai resistir, porque nós vamos nos levantar, e nós vamos contra Satanás e seus demônios. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Eu não sei em qual destes pontos você precisa se acertar com o Senhor essa noite. Mas se acerte com o Senhor. O primeiro ponto é a verdade. O segundo ponto é a justiça. Nós somos justificados por Cristo na cruz do Calvário. O terceiro ponto é nós estarmos calçados e preparados para pregar a palavra de Deus. O quarto ponto é fé, crermos nele.
quinto ponto é o capacete da salvação. É nós termos convicção que somos salvos. E o sexto ponto é a palavra de Deus. Nós aprendermos a usar a palavra de Deus para ir contra Satanás e seus demônios. Fale com o Senhor, continue de olho fechado. Em 2 Coríntios 2:14, diz assim: mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós sempre seremos vitoriosos em Cristo Jesus, se nós buscarmos a sua palavra. Isso não significa que nós não vamos ter dias difíceis, dias maus. Isso significa que nós estaremos preparados para enfrentar os dias maus. Se nós seguirmos a tua palavra, se tão somente nós nos revestirmos, Ele nos dará a vitória em Cristo Jesus. Ele é a certeza da nossa vitória. Não existe outro lugar, não existe outra pessoa que nós devemos confiar a nossa vida. Nós precisamos confiar a nossa vida a Ele. Nós precisamos entregar todos os nossos passos, os nossos caminhos ao Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor, porque Ele quer te revestir essa noite. Nós sairemos daqui esta noite revestidos com a armadura de Deus. E a partir deste momento, quando Satanás se levantar, você vai ter convicção de quem você é, de quem você serve. E você estará preparado para batalhar contra Satanás e seus demônios no mundo espiritual. Você vai sair daqui esta noite e vai enfrentar a situação. Você não vai precisar fugir mais, porque você estará preparado. E enfrentar a situação não significa que você vai debater alguma coisa. Significa que você vai dobrar os seus joelhos e vai orar àquele a quem você confia todas as coisas. Significa que ao sair daqui, você ter uma oportunidade de falar de Jesus, você vai falar de Jesus. Significa que você não vai ter dúvidas mais de quem você é em Cristo Jesus. Você é um filho amado de Jesus Cristo. Você é um filho amado de Deus. Amado, amada. Não é por qualquer um que Deus deu o seu filho. Foi por você e foi por mim. Você é muito amado de Deus. Não se sinta menosprezado. Não se sinta frustrado. Porque Satanás atua na nossa mente, no nosso sentimento, no nosso coração. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas agora, Pai. Pai, trabalha na nossa mente, no nosso coração, trabalha no nosso entendimento, Jesus. Pai, nós queremos nos revestir desta armadura. Nós queremos, meu Pai amado, viver a Tua palavra, viver o Teu Evangelho. Pai, nós não queremos mais fingir que somos cristãos. Nós não queremos mais fingir que estamos prontos para a batalha. Esta noite, nós sairemos prontos para guerrear no mundo celestial. Espírito Santo de Deus, nos convence dos nossos pecados, nos convence das nossas falhas, nos convence daquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas, Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor aqui, Senhor. Nós sabemos que não somos nada, que não somos ninguém. Nós cremos em quem é todo poderoso e nos dá as armas espirituais para que a gente possa resistir a este mundo até o dia que o Senhor voltar, até o dia que nós reinaremos com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós temos convicção
de quem o Senhor é. Porque nós temos convicção que o Senhor morreu, que um morreu para que todos fossem salvos, que um sofreu para que todos não precisassem sofrer mais. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós vamos viver esta liberdade que o Senhor comprou com alto preço na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração ainda. Você deseja ser inabalável? Você deseja ser inabalável? Eu desejo. Nós vamos nos revestir dessa armadura mais uma vez. Mas a partir de hoje, com o entendimento do que a nossa vida precisa mudar. Nós precisamos nos revestir. Nós precisamos declarar, porque quando nós declaramos isso, nós estamos declarando a palavra de Deus. E como nós vimos aqui, qual é a nossa principal arma contra Satanás? É a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, abra sua boca e repita assim comigo: hoje eu me visto com toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois sei que a minha luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, visto a armadura de Deus, para poder resistir ao dia mau e permanecer inabalável. E permanecer inabalável. Me mantenho firme, cingindo-me com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e calçando os meus pés com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, uso o escudo da fé, com o qual poderei apagar todas as setas inflamadas do maligno. Uso o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Amém? Você crê no que você acabou de falar? Eu creio no que eu acabei de falar. Nós temos que sair daqui diferentes. Esta armadura é uma armadura viva. Nós precisamos vivê-la. E quando nós estivermos vivendo cada um destes pontos, nós seremos inabaláveis em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Não é para mim não. Mas se você orar por ela aqui, estender a mão e eu estiver do ladinho, e sobrar uma faísquinha, eu quero, eu desejo, eu anseio. E agora eu pergunto para vocês, que tipo de terra essa mulher tinha? Vejam se há alguém que pode achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Isso aqui é muito sério. Porque quantas vezes que a gente fala assim, não, eu vou ser fiel no... Se você é casado, eu vou ser fiel com a minha esposa, com o meu marido, vou ser fiel com meus pais, vou ser fiel com o meu patrão, mas você é infiel em alguma área na tua vida. Ou se você não é casado, você é fiel em um monte de coisa, mas se você não é